Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo em paz, tudo tranquilo? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando dos seus familiares, cuidando das pessoas que vocês amam e fazem parte da vida de vocês. É um prazer, uma alegria, uma satisfação ter vocês nessa segunda aula. É nosso segundo encontro, segunda aula do segundo bimestre. Eu sou o professor Denilson. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. E vamos aos estudos, né? Peço a você, meu querido, minha querida, que assista a videoaula até o final, pois os assuntos são muito importantes. Vale a pena a gente focar nos estudos, prestar atenção, ler os conteúdos. Eu sempre digo que vocês precisam ler o conteúdo da disciplina, o assunto da aula. Assim, vocês com certeza irão entender muito bem a explicação do professor, certo? Mas, por favor, leiam mesmo, tá bom? Leiam mesmo, preste atenção na videoaula, façam suas atividades. Dessa forma, nós vamos crescer nos estudos, crescer na aquisição de conhecimento, na cultura acadêmica e vocês realmente só tem a crescer e a se desenvolver. Conta comigo, viu? Eu sei que ainda nós estamos online, né? Muitos alunos já estão ainda estudando só em casa, mas peço a você, faço o convite, se você já tem a possibilidade de vir para a escola, assistir às aulas presenciais, por favor, venha e você será bem recebido e com certeza é muito melhor, né? Muito melhor ter a aula presencial, você tem contato com seus colegas, seus professores e assim a gente interage melhor. Então, tá feito o convite, viu? Meu querido aluno, minha querida aluna, se você de fato já tem condições, está tudo bem com você, com seus familiares, venha para a escola, venha assistir às aulas presenciais, certo? E peço mais uma vez a você empenho, dedicação, coragem, motivação para estudar, certo? A gente sabe que tem os desafios da vida, do dia a dia, os problemas, mas você é estudante. Eu posso até dizer que você é acadêmico, tá? E estudante acadêmico pesquisa, lê, se aprofunda nos conteúdos. E por que isso? Porque isso faz parte da sua vida enquanto estudante, certo? Você precisa focar cada vez mais nos estudos, tá? E empenho, dedicação, coragem, certo? Porque, como você bem sabe, você sabe que tem muita coisa para fazer, são várias disciplinas, vários conteúdos, vários professores que você precisa focar aí nos estudos, precisa se organizar para dar conta de todos os trabalhos, todas as atividades, assistir todas as videoaulas, para você realmente conseguir dar conta dos seus estudos e dos seus compromissos enquanto estudante, certo, aluno? Então, tá aí a motivação para você, que Deus te abençoe, abençoe seus familiares, abençoe as pessoas que fazem parte da sua vida e que Deus te cubra de bênção e de sabedoria. Peça de Deus sempre a sabedoria, o dom do Espírito Santo, o dom do discernimento, tá? Para você ter condições intelectual para compreender bem as matérias, os assuntos explicados. Então, que Deus te abençoe grandemente e que você seja um homem, uma mulher de fato de Deus, tá? Tenha sempre a vida de oração, a vida de espiritualidade, porque Deus é tudo na nossa vida. Deus é nossa força maior e a gente precisa cada vez mais estar ligado a Ele na intimidade, na oração, na espiritualidade e não esqueça dessa dimensão importante da nossa vida, que é a vida de oração, a vida de espiritualidade, porque
como eu já falei, Deus é a nossa força maior e Ele está sempre conosco. Ele mesmo prometeu que estará sempre conosco. Então, sinta a presença de Deus, sinta a força de Deus presente na sua vida, que te dá as condições necessárias para você viver bem a sua vida de família, de amizade, vida de estudos, que é muito intensa, né? Exige muito dos alunos, mas confie em Deus, confie também no seu potencial. Você é uma pessoa de grande potencialidade, de realmente de você é capaz. Entenda que você é capaz, você é inteligente, você o que você quiser para a sua vida, com o seu esforço, com o seu empenho, com a sua dedicação, com as bênçãos de Deus, com a graça de Deus, você vai conseguir. Certo, alunos? Então, acompanhe aí a videoaula com atenção e vamos aos estudos. Assunto: efeitos da indústria cultural e da comunicação de massa. Alunos, acompanhe aí esse conteúdo no livro de vocês, da página 10 e 11, certo? E vamos, como a gente sempre faz, né? A gente sempre faz, rever alguns tópicos importantes da aula anterior. Eu faço sempre isso, que é para vocês fixarem bem, entenderem bem o conteúdo já estudado, certo, alunos? Então, acompanhe aí comigo, por favor. E nós estudamos na aula anterior, nossa primeira aula foi Indústria Cultural e Meio de Comunicação, certo? Indústria cultural é uma expressão criada pelos pensadores alemães da Escola de Frankfurt para designar a produção artística e cultural em massa, de maneira padronizada, certo? Então tá aí essa é uma explicação sobre a indústria cultural. E devo dizer para vocês que a gente sempre vai estar falando sobre a indústria cultural, por isso que é importante nós compreendermos bem, certo? Sua tese tem base no pensamento filosófico iluminista, que valorizava a razão humana. Então veja aí que, de fato, essa corrente iluminista valorizava a razão humana. Nós estamos num período moderno, contexto do iluminismo, onde a razão, a ciência, se considerava superior às outras formas de conhecimento. E foi nesse contexto que a indústria cultural começou, a qual acreditavam ser pautada pela autonomia, pela liberdade e pelo pensamento crítico, né? Então, como se fala de razão, a gente está falando também de ciência, a gente está falando de pensamento crítico, de pensamento reflexivo e até mesmo de pensamento filosófico, certo, alunos? E tem aí uma expressão um texto que eu tirei literalmente do livro, que diz o seguinte: você já reparou em quantos bens e serviços culturais você consome diariamente? E como seria viver sem eles, né? Então a gente já até mencionou na aula anterior, né? A gente está só revendo, né? Que a gente realmente precisa, no momento que estamos vivendo, a gente precisa de muitos serviços, muito mesmo, para poder a gente trabalhar, para poder a gente estudar, para podermos fazer tantas coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Então a gente precisa de fato de muitos serviços. E viver sem eles seria muito difícil, né? Imagina sem a internet, sem o computador, sem o, o celular, então, sem os serviços de aplicativo, né? Que hoje em dia é muito útil para nós. Então, viver sem esse serviço seria muito difícil. A produção e o consumo de bens e serviços culturais em larga escala, proporcionados principalmente pela indústria do entretenimento, é algo comum na atualidade e marca o dia a dia de milhares de pessoas ao redor do mundo. De fato, isso é verdade, né? Então, esses serviços, esses bens que nós temos, esses bens que nós temos, que nós fazemos uso no nosso dia a dia, são muito importantes. Então, tudo isso faz parte da cultura, da indústria cultural e também do entretenimento. O que é o entretenimento, professor? São os serviços,
que nós utilizamos os bens para o lazer, para a gente, quando não está trabalhando nem estudando, para a gente ter outras coisas para a gente se divertir, vamos pensar assim. Geralmente você, com certeza nos finais de semana, nos feriados, ou quando você pode, você vai ao cinema, ou então assiste em casa a sua série preferida, alguma coisa do tipo. Então, isso é entretenimento. E pensa que realmente a indústria do entretenimento ela é muito valorizada, porque é algo que as pessoas consomem bastante, certo? Vamos continuando. Então a gente vai falar de alguns pensadores, alguns sociólogos que pensaram de fato essa questão da indústria cultural, tá? E você sabe que a gente está sempre falando dos conteúdos, da ciência, mas sempre fundamentada em algum pesquisador, em algum cientista, alguém que pensou, que aprofundou o conteúdo estudado. E nós vamos falar de Adorno e Horkheim, tá? Então são dois sociólogos, dois pensadores dessa linha que pensaram muito bem o que é a indústria cultural e em que consiste a indústria cultural e seus efeitos, ok? Então acompanha aí com atenção. O modo de produção fordista, né? Esse termo vem de Henry Ford, tá? Também uma pessoa que pensou a produção dos produtos. O Fordista, o que significa? Se você está com o seu material aí, você pode grifar aí no seu livro. Fabricação em série de bens materiais. Eu devo dizer para você que em muitas indústrias, nesse momento, estão produzindo produtos, ou até dar um exemplo aqui, estão produzindo lápis em grandes quantidades, em larga escala, como se diz, né? Porque tem um público certo que vai consumir, que vai utilizar do lápis, por exemplo. Então, fabricação em série de bens materiais. Havia sido entendido também no âmbito da cultura. Essa tendência já se esboçava no século XIX. Contudo, a produção de cultura em larga escala alcançou, na segunda metade do século XX, uma proporção nunca antes vista. Então, veja aí que, de fato, realmente, já no século XX, a indústria cultural ela se intensificou, tá? Porque sistema capitalista também está bem evidente, bem intensificado. E um sistema capitalista, uma das suas características é o consumo de bens. Para o sistema capitalista, quanto mais a gente consome, melhor é, porque as grandes empresas vão produzir cada vez mais para as pessoas consumirem, certo? Então, essa é a ideia, entendeu? Então, perceba que as fábricas, a indústria nesse momento está produzindo as coisas em grande escala. Eu digo coisa porque são tantas coisas que a gente precisa para viver, né? Pensa na roupa, no calçado, em alimentos, nas coisas que a gente precisa para vivermos. Então, as indústrias estão produzindo em grande escala para vender, porque elas sabem que tem uma população certa que vai consumir seus produtos. Certo, pessoal? Vamos continuar. E foi só uma ideia, né? Foi só uma revisão dos tópicos importantes da aula anterior. Agora, de fato, nós vamos entrar no assunto da aula de hoje. Ok, alunos? Efeitos da indústria cultural e da comunicação de massa. A partir dos anos 1970, os estudos sobre comunicação de massa se inspiraram na teoria marxista, ou seja, nas ideias do filósofo e economista alemão Karl Marx. Karl Marx é um filósofo, cientista, sociólogo, né? Ele foi tanta coisa, ele viveu entre os anos de 1818 a 1883. De acordo com essa vertente, a comunicação de massa ajudaria a produzir ideologia dominante que suportaria a sociedade capitalista. Devo dizer para vocês o seguinte, o Karl Marx ele é um crítico do sistema capitalista, certo? Ele não concorda com esse sistema e ele vai fazer algumas críticas sobre o sistema capitalista, certo? Por isso que ele começa assim, ó.
De acordo com essa vertente, a comunicação de massa ajudaria a reproduzir a ideologia dominante, isto é, daquelas das pessoas que detêm o poder econômico, certo? E quando se fala de comunicação de massa, vou citar só alguns exemplos aqui para vocês. É o rádio, é a TV, são os meios de comunicação que têm acesso à maioria da população. Então, todo mundo tem uma TV em casa, tem um rádio, tem a internet, tem os aplicativos de mensagem e tudo mais. Então, a gente pode dizer que são meios de comunicação de massa. Por que massa? Porque atinge a grande maioria, ou se não, toda a população, certo? Beleza, vamos continuar. O que é ideologia? Eu coloquei aí só para vocês entenderem bem em que consiste a ideologia na perspectiva de Marx, tá bom? Lembrando que a gente está falando agora de Karl Marx. Ideologia é um conjunto de ideias ou pensamento de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos, tá? No caso aqui do sistema capitalista, que é um sistema realmente que abrange toda uma sociedade, se não o mundo todo. A ideologia pode estar ligada a ações políticas, econômicas e sociais, muito bem. Em todos as instituições, vamos pensar assim, existe um pouco de ideologia, certo? Ok, vamos continuar. Os pensamentos da classe dominante são também em todas as épocas os pensamentos dominantes. Em outras palavras, a classe que é o poder material dominante numa determinada sociedade é também o poder espiritual dominante. Então veja que a questão do poder, da dominação. Então a gente pode até pensar assim, quem tem certos poderes, certas classes, certas instituições, tem um poder, seja o poder político, seja o poder social, seja o poder financeiro. Então, se tem um poder, esse grupo, essa pessoa, vamos pensar assim, tem as condições de dominar, de propor suas ideias, porque a pessoa tem o poder financeiro, o poder político, o poder social, ou até mesmo o poder espiritual, certo? Vamos continuando. Karl Marx, a gente falando ainda de Karl Marx, foi um intelectual alemão considerado um dos fundadores da sociologia. Teve influência em diversas áreas como economia, filosofia e história. Então, realmente, eu devo dizer também para vocês o seguinte, que Karl Marx, ele é um dos pensadores mais estudados na área acadêmica, tá? Muita gente estuda porque gosta, mas também muita gente não gosta do seu pensamento. Então, e devo dizer ainda para você, ele suas ideias, claro, sua produção literária costuma com muita frequência vir nas provas, nos concursos, nos vestibulares, porque Marx realmente ele tem uma contribuição muito grande para o estudo da sociologia, da filosofia, para o estudo da sociedade como um todo. Então, vale a pena nós entendermos bem o pensamento de Karl Marx, tá? Coloquei só aí alguns dados sobre ele que vale a pena a gente conhecer bem. Além da questão da ideologia, outro assunto que interessa aos sociólogos no estudo da indústria cultural é o efeito das mídias, tá? O efeito das mídias. De fato, as mídias hoje em dia, ela tem um efeito muito bom e também muito ruim na vida das pessoas. O fato é que ela é muito presente na vida das pessoas. Tanto que é quase que impensável uma família não ter uma televisão em casa, não ter um rádio, não ter um computador, algum meio de comunicação. Isso é muito raro não ter, certo? Então, para dizer para você que o efeito das mídias na vida da pessoa é muito impactante, seja positivo, seja negativo, certo? A sociologia da indústria cultural
e dos meios de comunicação de massa passou, portanto, a observar seus resultados mais focalizados. Seus resultados mais focalizados. Esses fenômenos podem exercer efeitos decisivos sobre a imagem de uma categoria social, como artistas, jovens, etc. Políticos, por exemplo, podem alterar seu comportamento e suas ações conforme suas respostas de suas audiências nas mídias. Então, muitas pessoas famosas, até mesmo políticos, para saber como é que está a sua popularidade, tem que fazer uma pesquisa em relação às mídias, né? As mídias. Eu mesmo vejo quantas pessoas, quantos alunos ou pessoas mesmo já assistiram meus vídeos, tá? Às vezes eu fico contente, eu devo dizer para vocês que às vezes tem 100, cento e poucas visualizações, tá? Isso serve para eu ter saber quantas pessoas estão visualizando meus vídeos e qual a relevância de tudo isso, certo? Então, veja, e também, quando se fala de mídias, está muito presente nos jovens, né? Nos jovens, nos artistas, porque quando a gente quer saber de alguma coisa, sobretudo os artistas, as pessoas que a gente segue, a gente vai nas mídias, né? Ver qual é a música atual do cantor preferido. Então, tudo isso serve de base também para os artistas avaliarem seus trabalhos, como é que está sendo aceita pelo público. Ok, alunos? E tá aí, eu coloquei algumas imagens aí que é para evidenciar tudo isso, para mostrar tudo isso que a gente está estudando e refletindo. Ok, alunos? Os sociólogos também se interessam em analisar como indivíduos utilizam determinados grupos para julgar as próprias crenças e comportamentos. Os grupos utilizados para essa finalidade são chamados de grupos de referência. Então, atenção aí, se você está com o seu material acompanhando, grife esse termo aí, grupos de referências, ou seja, aqueles que nos identificamos. Então, como eu falei, né, se você tem o seu cantor preferido, tem o seu grupo de música, o seu, ou até mesmo os grupos que você segue na internet, você está sempre, para você é uma referência, tá? Você está sempre visualizando, vendo quais são as novidades que tem relacionado ao grupo que você segue, a moda que você gosta e tudo mais, não é verdade? Qualquer grupo pode se tornar um grupo de referência, desde que ele nos sirva para julgar algo sobre nós. Olha, fala muito sobre você, tá? Se é alguma coisa que você se identifica, tá? Para nós mesmos. Nós também podemos ter grupos de referência negativos, com certeza tem, né? Por isso que a gente precisa ter o olhar, uma visão crítica em relação àquilo que a gente vê, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente segue, porque pode ser negativo, não pode ser bom para você, não pode ajudar no seu crescimento. Então, a gente precisa olhar, ver tudo isso com crítica, uma visão crítica de fato. Nós também podemos, já falei, né, negativos com os quais não queremos parecer ou nos identificar, certo? Vamos avançando. Algumas narrativas de ficção científica têm explorado o afrofuturismo. O que é isso, professor? Grife essa palavra aí. É um termo que trata de uma expressão estética que se alimenta de um realismo mágico animista, com visões de mundo de inspiração africana e questiona e reimagina e reinventa eventos históricos do passado, mas também do presente e do futuro. Você que gosta de ficção científica, né? Desculpa.
Você que gosta de ver essas coisas, então serve também de referência, e essas coisas é muito presente. Os jovens gostam muito disso, né? Porque eles ficam pensando, imaginando coisas que às vezes não é muito real, mas serve para a gente ter como referência. E a gente está falando de grupos de referência, não é verdade? A presença do afrofuturismo nessas narrativas atua no imaginário social. Tá? Grife essa parte aí, atua no imaginário social, valorizando a cultura africana e afirmando a representatividade negra. Então, tá aí uma imagem, né, que expressa bem isso, reafirma, né, o poder, a força a, da negritude, certo? Da raça negra. Ok, alunos? E chegamos ao final da nossa aula. Espero ter contribuído para o seu entendimento. O assunto é bem curtinho, né? Mas é assim mesmo, a gente vai devagar, sem muita pressa, mas com atenção, sempre tentando entender bem os conteúdos, e vocês vão ter também a oportunidade de interagir com o professor. Ok? Espero ter de fato feito vocês entenderem, e peço, se você não leu o conteúdo, o material, leia com atenção, certo? Grifando aquelas partes importantes, ok, alunos? E dessa forma você vai conseguir entender. E você tem a possibilidade de ver a videoaula várias vezes, né? Quanto for necessário. Então, essa o bom de nós gravarmos a aula é que você pode rever essa aula quantas vezes você quiser. Certo, alunos? Faça aí a atividade da página 11 e faça também as atividades em PDF que eu irei enviar para vocês. Certo? O bom é estar com vocês. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. Um abraço do professor Denilson e até a próxima aula, se Deus quiser.